segundo São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Paróquia desta paróquia de Jesus, Maria e José, aqui em Vila União. Caríssimos irmãos da paróquia João Divino, São José, Maracanãú. Caros irmãos também da paróquia Santo Antônio, onde estou. Irmãos e irmãs desta paróquia, amigos que há muito tempo não os vejo daqui deste presbitério. Hoje, a igreja se volta nesse último dia do ano para o ponto de partida de tudo. Neste último domingo, neste último dia do Senhor que celebramos, a igreja se volta para o alicerce de todas as coisas, que é a família. E nós hoje, celebrando a figura de Jesus, Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré, nós também pensamos, rezamos e refletimos sobre a nossa família. E eu quero começar com uma pergunta a vocês: quem foi que inventou a família? Alguns acham que foi a igreja. Quem foi que inventou a família? Foi Deus mesmo, quando nos fez. Quando cria o homem e a mulher, Deus já nos coloca como destino nos unirmos em família. Agora existe uma diferença, porque no mundo de hoje nós temos diversas concepções de família. Inclusive, até para quem não é cristão, é possível ser família. Mas para nós, que somos cristãos, que somos fiéis e ouvintes da palavra de Deus, a família tem outro significado. E nós ouvimos, já no Antigo Testamento, qual é o tipo de relação que acontece na família, entre pai e filhos, entre pai e mãe, entre mãe e filhos.
Na leitura que nós ouvimos do Antigo Testamento, nós temos já indicado que deve ser uma relação de profundo respeito, porque onde há amor, deve também haver respeito. Por isso que na leitura nós ouvimos algo muito profundo, que os filhos, eles são, quando são bons filhos, eles honram os seus pais. O pai é honrado através dos seus filhos. E daí nós temos como uma continuidade. Não só geneticamente, nós somos parecidos com nossos pais, mas também por nossas atitudes devemos honrar a raiz de onde nascemos. E indo adiante ainda, nós encontramos, já no Evangelho, nós encontramos a figura de Jesus, que não era filho de José, biológico, mas foi confiado por Deus a Maria, sua mãe, e a José, seu pai adotivo. Deus poderia ter muitas maneiras de entrar no mundo. Deus poderia ter criado qualquer coisa, poderia ter tido qualquer iniciativa para nos salvar, para se encarnar. Mas Deus quis entrar no mundo como todos nós entramos, através de uma família, de uma mãe e de um pai. Agora, por que Deus quis entrar no mundo através de uma mãe e de um pai? Porque existe na relação entre mãe e pai, entre homem e mulher, entre família, existe uma relação profunda de amor. E Deus, que é todo amor, só poderia entrar no mundo através também de um encontro de amor. Não um encontro de amor carnal entre Maria e José, mas um encontro de amor porque eram homem e mulher que se amavam, mas deram espaço para que Deus sonhasse. Muitas pessoas às vezes não conseguem compreender qual a alegria de São José ou qual a alegria dele em ser pai adotivo. Mas, meus irmãos, a alegria de José é ser família com a sua esposa e com o seu filho. E ele aceitou. E eu quero que nós reflitamos aqui algo que está muito sutil e colocado nesse Evangelho, ou no Evangelho de São Lucas. Deus, ele não dá o seu filho sem antes perguntar se Maria aceita ser mãe e se José aceita ser pai. A primeira a ser perguntada quem foi? Foi Maria. E o que ela responde? Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim aquilo que a palavra dele, aquilo que é a vontade dele. E José, quando vê a sua esposa grávida e vê que não é dele, o que ele pensa? Ele não posso assumir esse filho porque não é meu. E resolve abandonar Maria em segredo. Não quis entregá-la para ser apedrejada e nem assumir o filho, porque não sabia de quem era. Mas o que aconteceu? Deus agiu na história daquele homem, que é José, nosso padroeiro, e ele deu também o seu sim a Deus, e acolhe Maria, e dá nome àquela criança, que é filho de Davi, por causa de São José. E onde eu quero chegar com tudo isso? Que todos nós que somos família, você que é pai, que é mãe, também não é à toa que você tem essa vocação. Ninguém é pai e mãe porque tem esse sonho ou tem esse desejo. Mas Deus escolhe você, Deus escolheu você para que você acolhesse essa vocação de ser pai e de ser mãe. E Deus confirmou a sua vocação quando lhe deu filhos. E é muito importante que nós, no mundo de hoje, 2012 ainda, reflitamos sobre isso. No mundo onde a família tem tão pouco valor, no mundo onde as relações entre homem e mulher têm tão pouco valor para muitas pessoas, nós que somos cristãos não podemos nos deixar ser engolidos
pela mentalidade do mundo, de achar que ser família é só construir 4 paredes, colocar o telhado e entrar nesta casa. Não, ser família é muito mais, é uma vocação. Por quê? Porque é através da família que Deus continua a realizar o seu milagre, que é a criação. Todos nós entramos neste mundo através de uma família, e é na família que nós aprendemos os principais valores para ser gente, para sermos pessoa. Outra coisa que também precisamos refletir para outra vez, viu? É que é papel da família instruir, educar, ensinar a amar. Hoje o Evangelho vê que Maria e José fazem. Vão levar Jesus ao templo porque era preceito da religião deles. Jesus aprendeu a religião com Maria e José. E é muito bonito porque hoje Jesus começa a tomar consciência de quem Ele é. São Lucas hoje quer nos apresentar isso. E cada pessoa que entra neste mundo é um projeto de Deus para transformar a sociedade. Ninguém nasce neste mundo para passar em branco. Ninguém nasce neste mundo para continuar a história de maldade. Nós nascemos porque cada um de nós foi pensado por Deus para entrar neste mundo. Deus quis a minha presença neste mundo. Deus quis a sua presença neste mundo. E foi através do nosso Pai e da nossa Mãe que essa presença se tornou concreta, que a nossa presença se fez nesse mundo. E quando chega uma hora de nossas vidas, o que acontece? Depois que nós aprendemos com a nossa família, é hora de caminharmos com as nossas próprias pernas. É hora de executarmos, é hora de viver aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. E eu quero terminar com essa reflexão. Porque foi o que eu experimentei na minha vida. Eu nasci em família católica, mas não muito católica, na época em que eu nasci. E minha família foi encontrando a presença de Deus, como em muitas famílias, através primeiro da minha mãe, que entrou na igreja, que entrou num grupo de oração. E foi no ano em que eu nasci, ano em que meu pai e minha mãe estavam passando por grandes crises. E naquela época em que eu nasci, minha mãe me contou há poucos dias que ela me consagrou a Nossa Senhora. Ela me entregou para que Maria cuidasse de mim. E depois que eu fui crescendo, eu nunca pensei em ser padre. Digo para vocês sinceramente, quando eu era pequeno, não brincava de celebrar missa. Quando eu era adolescente, não brincava de ser padre. Nunca pensei. Quando jovem também, não pensava em ser padre. Mas quando chegou na minha vida o momento de decidir o que eu queria fazer na minha vida, o que eu queria fazer na minha existência, quando eu comecei a me perceber no mundo e a perceber que Deus estava me chamando, eu fiz a loucura de perguntar a Deus o que Ele quer de mim. E no dia seguinte, o então vigário da minha paróquia falou: Elano, você não quer fazer os encontros vocacionais da Arquidiocese? Em 2004. E eu fui, sem muita expectativa. E aqueles encontros e aquele ritmo de vida foi me encantando. E ao longo desses 9 anos de despertar vocacional, Deus mostrou sempre a sua proteção. Primeiro através da minha família, que fez a oferta de mim, que me ofertou a igreja, que me ofertou a Deus. E eu estou aqui também por isso. E depois, uma outra grande graça aconteceu na minha vida. A minha família, que éramos apenas 6 lá no Maracanã, foi aumentando à medida que eu ia trabalhando nas comunidades. E aqui, na paróquia de Jesus Maria José de União, na Lagoa do Pai, na comunidade da Lagoa do Pai, a minha família, onde eu trabalhei mais, a minha família foi aumentando. E hoje estou aqui, não porque terminei os estudos,
ou porque concluí uma etapa, mas eu estou aqui para dizer a vocês: muito obrigado por terem rezado por mim, muito obrigado por terem acreditado em mim, e também agradecer ao Padre Marcos que me acolheu aqui durante o ano de experiência pastoral que fiz, e que, apesar de dar um pouco de trabalho, também me ajudou muito na minha vida vocacional. Então eu devo muito a vocês todos que estão aqui. Por isso, contem com as minhas orações, assim como eu sempre contei com as orações de vocês. E que a minha vida, não como família, porque eu não tenho vocação para ser pai, mas como padre, que é a minha vocação, que é meu lugar no mundo, que a minha vida possa também fazer fecundar, fazer tocar coisas boas neste mundo. E a minha vida, assim como vocês, que são pais e mães, possa fazer nascer novas criaturas. Vocês fazem nascer criaturas biologicamente. Eu faço nascer criaturas novas através da biobatizão, que é a vocação que Deus me deu. Mas vamos todos, estamos na mesma luta. Muito obrigado a Deus. Vamos agora em pé, irmãos e irmãs, professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Deus, que é nosso Pai, deseja ouvir as nossas súplicas e os nossos pedidos. Com muita confiança, irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Todo-Poderoso. Após a oração, digamos juntos: Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. Iluminai, Senhor, nossas famílias que buscam viver o amor, o diálogo, a compreensão e o perdão. Nossos pedidos. Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. Fortalecer as famílias que passam por dificuldades e livrai-as do desânimo e da falta de fé. Nossos pedidos. Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. Revigorai a esperança dos avós e dos vós, que sejam favorecidos com o carinho dos familiares. Nossos pedidos. Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. Dai alegria e serenidade aos pais e mães, e ajudai-os a ser os primeiros evangelizadores dos seus filhos. Nossos pedidos. Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. Abençoai os noivos, chamados a percorrer juntos o caminho do amor descansado e livre. Nossos pedidos. Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. Em nossos corações, ainda em oração, apresentemos as famílias que nós conhecemos e que necessitam de oração. Famílias que estão sendo dilaceradas por causa dos vícios do álcool, da droga. Famílias que estão passando por dificuldades que nós conhecemos, pessoas que nos pedem oração. Também rezemos por nossos irmãos que hoje estão aqui e que celebram também seus aniversários de casamento, aniversário de comício. Peçamos ao Senhor aquilo que o nosso coração trouxe também, que é a nossa prece. Senhor, abençoai e protegei nossas famílias. Ouvi, Senhor, tudo que estamos te apresentando e que ainda está em nossos corações. Atendei-nos e sede-nos propício por Cristo nosso